Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Liliana. O vídeo de hoje é sobre a morte após uma longa e dolorosa doença. O vídeo de hoje é sobre a fé. Fé de que a morte é somente uma passagem. Fé de que existe uma nova vida no além. A ti, mãe, como a Senhora, Mãe do Jesus, peço perdão pelo trabalho que te dei, pelas dores que causei. Aqui eu vou contar a história de André, um moço de 33 anos que partiu depois de lutar durante 5 anos contra um câncer na coluna. Essa doença provocou um grande sofrimento no corpo físico, mas o André nunca se abateu, nem mesmo quando ele recebeu o diagnóstico decisivo, pois absolutamente depois disso, nada mais podia ser feito. Fiquem comigo até o final desse vídeo. Não se esqueçam de me deixarem o seu like, se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo e deixarem um comentário no final. E eu gostaria de mais uma vez começar esse vídeo falando sobre a fé. Fé em Deus e fé no acreditar que o caminho da vida é uma evolução. Quem tem fé aprende com os obstáculos que surgirem pelo caminho. Quem tem fé sabe que em algum momento Deus proverá, mesmo que as coisas não saiam como esperamos. A assimilação do se ter fé tem que abranger a alma de cada pessoa como um todo. E nada, absolutamente nada lhe será dado pelo universo sem que você se dedique e se empenhe para receber. Tudo é merecimento. E falando sobre fé, eu gostaria de lhes contar nesse vídeo a história do André. Um moço lindo, filho de uma grande amiga minha que eu conheço desde sempre e que tinha 28 anos quando recebeu o diagnóstico de um câncer bastante agressivo na coluna. O André sempre foi um cara muito estudioso e muito espiritualizado. Quando ele recebeu esse diagnóstico, então, ele sabia exatamente o tamanho do obstáculo que havia surgido à sua frente e o quanto ele teria que lutar para ultrapassá-lo. Sua mãe me contou que no início ele já havia falado para os pais que havia lido, havia estudado sobre a sua doença e que talvez a sua luta seria de aproximadamente uns 5 anos. E então começou o tratamento, ele teve que deixar o emprego que ele havia conseguido passando num concurso público. E a partir de então, se focou na luta pela sobrevivência. Pela sua determinação, a gente subentende que ele sabia que as doenças que nos subtraem as forças, talvez sejam obstáculos previstos para testarem o nosso poder de fé. Ele nunca se desesperou, nunca se lamentou, nunca desanimou e assim o tratamento seguiu entre altos e baixos. Depois de algum tempo de tratamento, aquele moço lindo, de quase 1,90 m de altura, já estava se locomovendo em uma cadeira de rodas. Ele fez as cirurgias previstas, fez todo o tratamento necessário, sempre buscando a cura, mas sabendo que tinha poucas chances. E como um guerreiro, seguiu na luta, sempre junto com seus pais e principalmente da sua mãe, uma pessoa que tem uma fé inabalável e que se desdobrava, cuidando e amparando o filho. Eu queria aqui agora abrir um parênteses para parabenizar essas mães guerreiras, porque eu posso me esforçar, mas eu tenho certeza que eu não consigo chegar nem perto, nem imaginar a dor de se ver um filho lutando contra uma doença por anos. A dor de ver uma parte de si sofrendo, sem poder proteger e muito pouco poder fazer a não ser se mostrar forte, amparar e apoiar. E ainda, como essas mães se mostram fortes quando se trata de lutar
pela doença de um filho ou de uma filha. São incansáveis, são infatigáveis e, como não poderia deixar de ser, foi assim que aconteceu com André. Foi assim que o tratou a sua mãe. E me lembro que certa vez ela me contou que ele foi operado em São Paulo e ela teve que ficar com ele quase um mês lá, e durante todo esse tempo ela dormia pelos sofás do hospital ou então na cadeira do quarto. E depois de 4 anos de luta, o André recebeu finalmente o veredito de que nada mais poderia ser feito a não ser esperar pelo fim ou talvez por um milagre. Mas mesmo diante desse fato, o André ainda não desistiu. E como ele estudava e lia muito sobre a doença, ele viu em uma dessas revistas médicas que havia um médico que estava realizando um novo tipo de cirurgia para o seu caso específico. E então ele não vacilou. Ele entrou em contato com esse médico e esse médico decidiu operá-lo mais uma vez. Dessa vez, ele saiu do hospital muito mais animado, dando mostras de que talvez pudesse voltar a andar novamente. Mas o que tem que ser já está predestinado. As leis do Senhor Deus, às vezes, se mostram difíceis de entender. E então, mais uma vez, a doença voltou e dessa vez o veredito foi decisivo. E eles voltaram para casa para esperar o fim, que chegou alguns meses depois. André nunca desistiu e sempre consolou a todos, inclusive sua mãe. O André jamais se vitimizou, o André jamais reclamou da sua sorte. E aqui eu pergunto, que força maior é essa que manteve essa mãe, esse pai e esse moço seguirem juntos até o fim, lutando sem nunca se entregar? E nos momentos mais difíceis, sempre que a gente desanimar desta vida, sempre que a gente começar a se lamentar, a gente deve se perguntar: o que somos capazes de enfrentar na fé e pela fé? E nesses momentos, o que a gente tem que fazer é lembrar do exemplo dessas mães que veem seus filhos definharem e jamais desanimam na batalha. Que todo sofrimento físico que encontramos pela vida pode ser aliviado se através da nossa fé nós os entendermos como uma prova a ser transposta. Devemos sempre buscar a cura e tudo que estiver ao nosso alcance para tratar do corpo físico, uma vez que o tempo de passagem é certo e sem o tratamento, talvez sofreremos muito mais sem necessidade. No caso do André, por ele ser muito espiritualizado, ele enfrentou a morte como uma passagem para um campo melhor e sempre consolou a sua mãe de modo a não sofrer quando ele se fosse. E agora eu vou ler aqui uma das primeiras cartas psicografadas enviadas pelo André para sua mãe. Exatamente como agora, esta carta a mãe do André recebeu bem próximo do Dia das Mães. E a carta diz assim: mãe querida, que tanto me amou durante a minha estada aqui. Junto de você encontrei as forças que precisava para cumprir com os desejos do Pai para comigo. Foram lutas e dores cruciantes, mas eu tinha vocês como companheiros, enfermeiros e amigos. Quanto tempo de dores! Mas hoje eu venho com a ajuda de amigos trazer o meu testemunho de alegria, pois conquistei em parte a minha paz. Novas luzes se refletem diante de mim, pois tudo o que me foi ensinado, tudo o que conquistamos, nossas lutas, foram como moeda para pagar a minha dívida com a justiça da vida. Brilha ao meu redor toda a força que vocês me deram, e vocês me ajudaram a transformar a dor em vida. A vida aqui nestes campos
que me fazem a cada dia me curar de tantas lesões que fui eu mesmo quem procurei. A vida segue para todos nós, mas de uma maneira tão linda que me é difícil de explicar. Tudo o que é de Deus é amor. Tudo o que virá à frente é evolução. É conquistar cada vez mais a liberdade de servir como mordomo de Jesus. Ser livre para trabalhar sem os empecilhos da dor do corpo que aí ficou. Sigo em frente, pois contarei com a ajuda de tantos amigos que aqui se fazem anjos do Senhor. Ao meu pai e ao meu irmão, o meu coração estará sempre com vocês. Sigam sempre fortes como são agora. Façam tudo o que puderem para ajudar-vos uns aos outros. E eu aqui do meu lado estarei sempre ajudando-os no que for preciso. A ti, mãe, como a Senhora, Mãe do Jesus, peço perdão pelo trabalho que te dei, pelas dores que causei, mas o amor que tenho por ti, a admiração, faz de ti a melhor mãe que alguém poderia ter. Deus te fez mãe, menina, luz e alegria. Saiba, mãe querida, que jamais te esqueci. Mesmo nos primeiros momentos, tua presença era sentida aqui, me dando a coragem de enfrentar esta nova jornada. E simplesmente humilde e corajosa és tu, minha mãe abençoada, que meu coração neste instante abraça e deseja um feliz Dia das Mães. Sorria sempre, pois merece toda a alegria do mundo. Cuida destes dois marmanjos que tanto amamos. Já me vou, com muitos beijos e abraços, nos encontraremos um dia, se assim Deus permitir. Abraços e muita alegria, André. Que a fé é uma prova a ser realizada no sofrimento. Tens que passar por essa escuridão para encontrares a luz. Apalpe as paredes no escuro, mas sempre caminhes pela frente. O túnel é profundo. O resultado, quando chegares ao final, será recompensador. Para todos aqueles que ficaram comigo até o final, meu muito obrigada. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o seu like, compartilharem esse vídeo e me deixarem um comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.